Boa noite a todos. Eu cumprimento os irmãos na paz do nosso Senhor Jesus. Graças a Deus, mais uma vez, Deus nos concede a oportunidade para darmos sequência nos nossos estudos aqui do curso Firmando Raízes Cristãs. Hoje, com o tema A Cura Divina. Um tema muito importante para a nossa fé promissista, um tema muito importante para todo o cristianismo de modo em geral. E você, caro estudante que até aqui tem nos acompanhado, se você tem gostado do trabalho que está sendo realizado aqui, que você possa compartilhar esse link a todos os seus contatos, os seus amigos, envie no grupo da igreja, se inscreva no nosso canal, dê o joinha que gostou, inscreva-se e ative o sininho da notificação e vamos ao estudo que é o que nos interessa hoje. Amém? Já vamos dar sequência aqui, entrando na introdução do nosso estudo, entendendo o conceito básico do que é a cura. A cura nada mais é do que a restauração de uma pessoa que estava enferma, ou seja, uma pessoa doente. Para que nós venhamos a entender isso, precisamos também compreender o que é a doença. No sentido bíblico, pode se referir a uma má função ou condição biológica, que é anormal com relação à forma com que Deus criou o corpo humano. Isso aqui é muito importante nós compreendermos, porque a princípio não era para ser assim. A doença, ela é uma anormalidade que acontece no nosso corpo por conta de algo que aconteceu lá no passado. Logo mais nós entraremos nesta questão. Mas a princípio precisamos entender que a doença, ela não é algo que deveria estar presente. Em outras palavras, doença é qualquer condição que afeta negativamente o organismo, ou seja, o ser vivo. E aqui eu coloco ser vivo porque não necessariamente ela acomete e acontece somente com os seres humanos. Plantas, animais, peixes, tudo aquilo que tem vida está propenso a causar e a pegar uma enfermidade e uma doença. No Antigo Testamento, nós já temos relatos de Deus curando. Ele mesmo declara em Êxodo, capítulo 30, versículo 16, que ele é o Deus que cura. Esse versículo nos traz como base já a soberania de Deus, tanto em relação à doença, que ele pode causar, ele pode afetar, pois ele é o Deus tanto que fere, mas também é o Deus que sara, ou seja, ele é soberano tanto em relação à enfermidade, quanto também em dar a saúde para alguém. Já no Novo Testamento, nós vemos muitas outras curas. O próprio ministério de Jesus Cristo é marcado por inúmeras e inúmeras curas. No nosso doutrinal vem nos dizer também, com base na Bíblia Sagrada, que Jesus, quando ele envia seus discípulos, ele não somente dá a ordem de proclamar o evangelho, mas também dá a autoridade para eles de imporem as mãos e curarem as demais pessoas que estavam enfermas. Amém? Vamos lá, seguindo agora com a origem de todas as doenças. Entender claramente a origem de uma doença é absolutamente essencial para entendermos o tema que hoje nós estamos estudando, que é a cura divina. Então, qual é a origem de todas as doenças? Primeiramente, vamos entender a causa das doenças, que é importante. Nós sabemos que o ser humano, com a entrada do pecado, todo mundo adoece, todo mundo está propenso a ter uma enfermidade. Não existe uma pessoa boa o suficiente ou incapaz de adoecer. Mas há doenças específicas, há momentos que nós somos acometidos de doenças por determinadas causas possíveis, com base na Bíblia Sagrada. E uma delas, primeiramente, é a provação divina. Um personagem muito conhecido que passa por esse processo, com base no seu próprio livro, o livro de Jó, registrado no capítulo 2, versículo 3 a 7, nós vemos que Jó, ele sofre uma provação divina, e essa provação ela é causada por uma enfermidade. É importante aqui nós entendermos o conceito também de provação. O que vem ser provação? Provação é uma dificuldade, é algo que acontece na sua vida
para testar, provar a sua fé com Deus. Por meio da provação divina, você pode amadurecer espiritualmente, ter a sua fé fortalecida. Não necessariamente você comete um pecado para que isso aconteça. Não, mas pelos desígnios de Deus e propósitos, ele pode fazer com que você passe por determinada provação. Não necessariamente a pessoa ela precisa ter cometido algum pecado para que ela venha passar por uma provação divina. Dentro dos desígnios de Deus, Deus ele põe uma pessoa à prova e às vezes por meio de uma doença para que ela tenha a sua fé fortalecida e entenda os propósitos de Deus, muito claramente visto na vida de Jó. Uma outra causa de nós termos também uma doença em específico é a punição divina. E aqui sim, quando você comete um pecado específico, Deus vai e pune tal pessoa. Um personagem conhecido também, descrito lá em 2 Crônicas 26, é Uzias. Uzias não fez boas obras, não fez algo que agradasse os olhos do Senhor. Ele foi um rei mau. Certa vez Uzias foi no templo querer queimar incenso. E nós sabemos que pela lei somente os sacerdotes queimavam incenso no altar do Senhor. Mas ele, na sua arrogância, os sacerdotes foram lá, falaram para ele e ele não concordou, não aceitou. E Deus, vendo isso, repreende e pune Uzias, colocando uma lepra na testa dele. Ou seja, aquela enfermidade em específica foi causada pela transgressão que ele cometeu e Deus pune ele colocando uma doença e o texto diz que ele vai ficar assim até o último dia da sua vida. Então nós já vemos que uma das causas possíveis para que uma pessoa fique doente é a provação divina, temos também a punição divina e nós vamos ver a ação maligna. Satanás também pode ser um agente que cause uma doença. E claro que dentro da vontade permissiva de Deus. Deus permitindo com que Satanás vá e acometa. Uma passagem conhecida aqui está descrita lá em Lucas 13. A mulher, esse texto aqui ele é muito conhecido, a mulher que há 18 anos ela ficava encurvada, o texto vem dizer que essa doença dela era causada por um espírito maligno. Jesus vai lá, cura a mulher, repreende o demônio e ela volta novamente a ter uma boa saúde. Essa doença dela, em especial, era causada por uma ação maligna, ou seja, Satanás era o principal agente. Uma outra causa são pecados pessoais, como no caso registrado lá em João 5,14. Essa passagem aqui, no tanque de Betesda, nós vemos claramente, é muito conhecida essa história, onde aquele paralítico há 38 anos estava enfermo, Jesus tem um encontro com ele, ele cura ele daquela paralisia, e quando novamente eles se reencontram, Jesus diz que é para ele não pecar mais, para que não suceda coisa pior. Ou seja, uma das causas também que é possível uma pessoa ter enfermidade são os seus pecados pessoais. Também nós temos o descuido com a saúde. E aqui, não necessariamente você pode ter cometido algum pecado ou Deus está lhe punindo ou colocando em aprovação, não. Nós estamos sujeitos pela nossa negligência com o nosso próprio corpo, a sermos acometidos por uma enfermidade, a falta de zelo pelo corpo que Deus lhe deu. Como, por exemplo, você ter uma má alimentação, você não fazer exercícios físicos, pode acometer com que você tenha uma enfermidade. Também a vulnerabilidade do corpo humano que ainda não é glorificado. Isso aqui é fato. Todos nós estamos sujeitos a doenças justamente porque o nosso corpo ele é imperfeito. Só teremos um corpo perfeito na glorificação. Segue-se então que as doenças, todos nós estamos sujeitos a ela. Não existe pessoa que passe nesse mundo que não esteja sujeito e que não seja acometido por algum tipo de doença.
Vamos lá. Você está conseguindo compreender o que até agora está sendo explanado aqui no curso? Caso você tenha alguma dúvida, coloque aí no comentário que assim que possível nós estaremos lhe auxiliando. Dá também um joinha aí para incentivar o canal, compartilha com os seus amigos, familiares, coloca no grupo da igreja que isso vai edificar não somente você, mas a todos aqueles onde esse vídeo chegar. Amém? Combinado? Vamos lá. Eu preciso também falar sobre a origem de todas as doenças. Onde foi que surgiu? Nós vemos esse relato sobre a origem lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecam contra Deus, aí entra o pecado no mundo. E com o pecado entra a morte. E segue-se também com isso todas as demais enfermidades. O que nós entendemos com isso e disso é que antes Deus não criou o ser humano para ficar doente. A causa de todas as doenças é o pecado que Adão e Eva cometem. Por causa do pecado original, todos os demais seres humanos estão sujeitos a enfermidades. Amém? Vamos seguindo agora com o nosso curso. A possibilidade da cura divina. Nós vemos relatos de curas onde Deus já opera no Antigo Testamento. Um relato se encontra lá em Números, quando Deus cura Miriam. Miriam se rebela contra a autoridade de Moisés, Deus a repreende, coloca uma lepra nela, ela passa 7 dias fora do arraial e, milagrosamente, após esse período, Deus novamente restabelece a saúde dela. Nós também, no Antigo Testamento, vemos a cura de Ezequias como resultado da sua própria oração. Um relato muito conhecido de todos. No Novo Testamento, é muito maior o número de pessoas que foram curadas como fruto do milagre. Como já falei anteriormente, o Novo Testamento ele é repleto de passagens de curas. O próprio ministério de Cristo, ele é formado e ele cura inúmeras e inúmeras pessoas já no início do seu ministério. Ele cura coxos, cura paralíticos, cura aleijado, cura cego, cura mudo, enfim, e até mesmo enfermidades pequenas, como a febre, quando ele cura a sogra de Pedro. Nós vemos também os apóstolos, a era dos apóstolos, Pedro curando. Quando o texto diz lá em Atos que até mesmo a sombra de Pedro, as pessoas iam e queriam que a sombra de Pedro passasse por elas, e quando passava, elas eram curadas também. Então, o Novo Testamento ele é repleto de textos mostrando o poder de Deus em relação às enfermidades, podendo ele curar. Vamos seguindo. O que podemos fazer para obter a cura? Primeiramente, todos nós podemos orar pela cura. Podemos orar a Deus pelo doente, estando ele presente ou ausente. Isso está descrito em Marcos 7, 29. E também podemos orar pelo doente com imposição das mãos, estando ele presente ou não. Um fato interessante aqui para nós entendermos sobre quando formos orar, colocando a imposição das mãos. Algumas pessoas, até o nosso doutrinal relata, que às vezes somos tentados a colocar a mão mais perto no local da enfermidade por causa de uma falsa sensação de que se fizermos isso, o poder de Deus será aplicado mais diretamente sobre esse problema. Só que isso não é verdade, irmãos. A ação de Deus não está limitada a quão perto a mão daquele que está orando está próxima da doença onde aquela pessoa está sentindo. Deus não está sujeito a essas distâncias. Ele pode operar como quiser. E nós precisamos tomar cuidado para que, dependendo da enfermidade que a pessoa tem, dependendo do local que a pessoa sinta ela, não venhamos constranger se for em algum local sensível. Vamos seguindo. O que podemos fazer para obter as curas? Tiago 5,13 diz que nós podemos... os presbíteros podem ungir os enfermos. Também diz que devemos pedir com fé. E esse aqui é o fator primordial. Para que você obtenha a cura divina, para que você obtenha uma resposta de Deus para a sua oração, você que está enfermo, você primeiramente precisa ter fé.
segue-se também aí uma outra pergunta que precisa ser respondida. Mas, se eu tiver fé, eu orei, mas eu não fui curado. Será que eu não teve fé suficiente para que a ação de Deus fosse movida sobre a minha vida? Não. Aqui nós precisamos entender que depende primariamente também da ação soberana de Deus. É o que Jesus nos ensinou lá na oração, que seja feita a tua vontade. Isso aqui é importante, que não é porque você não tem fé, mas muitas vezes é porque é da ação soberana de Deus, é da vontade com que a pessoa não fique curada. Ele tem os seus propósitos e muitas vezes seus propósitos são ocultos e nós não conseguimos compreender. Mas quando isso acontecer, quando nós percebemos isso, nós precisamos falar que nem Jesus mesmo falou: Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. Isso aqui é muito importante porque muitas pessoas se martirizam e até deixam de crer que Deus cura, que Deus não ama a pessoa, mas não. Deus nos ama a todo momento, mas Ele é soberano para agir e quando Ele não quer curar, não há nada que nós podemos fazer. Não há campanha de oração suficiente, não há vigília que vá mover a vontade de Deus, porque Ele é soberano. Ele pode agir como quiser. Quem e como deve ser ministrada a unção? A unção deve ser ministrada por um presbítero. Eu, particularmente, não tenho pela Bíblia, permissão de ir ungir determinado enfermo. Isso Tiago vem nos dizer. Somente os presbíteros. No Antigo Testamento, nós vemos que eram os profetas que tinham a autoridade e a autonomia de ungir os reis. No Novo Testamento, é dado aos presbíteros, ordenados por Deus e autorizados para fazer tal ordem. Seguindo, a unção deve ser feita em nome do Senhor. Isso aqui é importante também nós compreendermos e vai ser a base agora para o significado do óleo. Isso aqui nós estamos lendo com base em Tiago. Quando Tiago diz que se tiver alguém enfermo, chame os presbíteros e este com óleo ungirá a pessoa e se a pessoa tiver fé, ela será curada. Algumas pessoas se perdem no significado do óleo. O que é que ele simboliza? O que é que ele significa? Se o óleo tem poder de curar ou não? O óleo é apenas um símbolo, irmãos, da ação divina. Isso aqui nós precisamos ter em mente. O óleo não tem poder em si de curar um enfermo. Ou seja, eu não posso dizer, não, eu quero ser orado por determinado pastor, por determinado presbítero, porque ele tem o óleo e aquele óleo eu sei que tem poder. Não. O óleo ele é apenas um símbolo da ação divina. Se em algum momento a pessoa, o pastor e o presbítero que você chamou para a sua casa esqueceu ou não trouxe ou acabou o óleo, não pense que a ação de Deus não será feita ou será menos produtiva caso ele tivesse. Não é para acontecer, né? O pastor e o presbítero ele sempre deve estar preparado com o seu óleo para ungir os enfermos. Porém, caso isso aconteça e ocorra, não pense que Deus não pode agir porque o óleo falhou ou porque não tem o óleo. Seguindo aqui, por isso a unção deve ser feita em nome do Senhor. Aqui está a resposta. Uma vez que o óleo é apenas o símbolo da ação de Deus na vida do enfermo, a oração ela precisa ser feita em nome do Senhor. Se você não estiver orando e buscando em Jesus que Ele opera, você pode ser banhada em óleo da unção que você não será curado. Seguindo, vamos agora ao significado do óleo, dando continuidade. O óleo também é símbolo de separação. Ungir alguém com óleo simboliza que o doente está sendo separado para receber os cuidados especiais de Deus, conforme Tiago 5,15, e a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Não é o óleo e nem o presbítero que cura, é o Senhor quem levanta. Amém? Vamos dar continuidade ao quinto tópico, os propósitos da cura divina. Por que é que Deus faz isso? Primeiramente, Deus faz para que o seu nome seja glorificado. Essa é a primeira ação e o primeiro motivo pelo qual Deus opera o milagre.
Deus faz para que o nome dele seja glorificado. Na verdade, tudo que Deus faz é para que o nome dele seja glorificado. Até mesmo quando ele acomete, é ele quem permite que a doença seja acometida a determinada pessoa. Esse propósito, embora a gente não entenda, é também para que o nome dele seja glorificado. E se isso já glorifica a Deus, muito mais a cura que ele mesmo opera. O segundo, a cura também é fator positivo para o encorajamento da fé. Como eu falei no tópico anterior, às vezes é necessário que venhamos passar por provação. Ninguém gosta de provação, mas ela é necessário para que forje a nossa fé, para que o nosso relacionamento com Deus amadureça, para que nós venhamos ter uma fé mais alicerçada. E às vezes Deus age colocando uma enfermidade por um determinado momento e com um determinado propósito. Algumas curas servem também como sinal para autenticar a mensagem do Evangelho. Jesus, certa vez, disse que se ele curava pelos dedos de Deus, se aquilo que ele fazia era pelos dedos de Deus, é porque o reino dele tinha chegado. Os acontecimentos, os milagres, e em especial também a cura sagrada, elas manifestam a presença do reino de Deus nesta terra e também elas ratificam a mensagem do verdadeiro evangelho. Também a cura é o anúncio de que o reino já está entre nós e de que Jesus já nos garantiu um tempo em que não mais haverá doenças. Isso aqui é um consolo e um conforto para nós. O reino já foi inaugurado com Cristo nessa terra e nós sabemos que o reino de Deus, na sua plenitude, não terá mais nenhuma enfermidade. Hoje nós podemos já viver um pouco desse momento quando alguém milagrosamente é curado por Deus. Ele vive algo que só acontecerá na sua plenitude no reino de Cristo. Porém, nós já podemos compartilhar e ter um pouco deste sentimento e desta ação de Deus. A cura divina também é uma maneira de Deus demonstrar sua misericórdia pelas pessoas sofredoras. Imagine se Deus não se importasse com nós, seres humanos. Após a entrada do pecado, imagine se Deus não desse atenção, não olhasse para nós, como nós seríamos. Que esperança nós teríamos e a quem nós clamaríamos se Deus não ligasse para nós. Quando Deus efetua uma cura, quando Deus realiza, é porque Ele nos ama, é porque Ele quer o bem e Ele sabe que Ele pode agir e basta nós confiarmos. Deus demonstra, assim, a sua misericórdia para acalentar pessoas que há muito tempo estão sofrendo com determinadas doenças. E quando será o fim de todas as enfermidades? Apocalipse 21:4 vem dizer: e Deus limpará dos olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor. Hoje o ser humano ainda é acometido pelas enfermidades. Hoje nós, cristãos, não engane-se, você que é cristão, não caia naquela falsa mensagem de que você é um servo de Deus, logo você não pode ficar doente, você não tem que ficar doente, que toda doença que é acometida sobre você é porque você está em pecado, é porque Deus não te ama, nada disso. Nós somos servos de Deus e nós já fazemos parte da família de Deus. Entretanto, nós ainda estamos nessa terra, o nosso corpo ainda não foi modificado, nós ainda temos um corpo mortal sujeito. Porém, haverá um tempo e haverá uma época em que não será mais assim. A dor que hoje você e eu sentimos, nós não mais sentiremos. Aquela angústia, aquela enfermidade que há tanto tempo maltrata você, Deus curará, fazendo de você um novo homem. Aquela dor, Ele mesmo enxugará os olhos, conforme o texto de Apocalipse 21 nos relata. Amém? Já estamos entrando na nossa conclusão. Coloquemos em prática a doutrina da cura divina. Primeiramente, confiemos no poder de Deus para realizar a cura. Você que está enfermo, você que está se sentindo abatido fisicamente, lembre-se que você tem um Deus no céu, que Ele tem o poder de lhe curar, Ele tem o poder de restaurar a sua
vida. Não perca a fé e não perca a esperança. Você já pode ter sido desenganada pelos médicos. Os médicos falaram que não tem mais jeito para você, mas Deus pode intervir na sua vida. E Ele quer fazer isso. Basta nós confiar no seu poder, pedir para Ele e, acima de tudo, crer para que Ele venha fazer de acordo com a sua vontade. Respeitemos a soberania de Deus ao pedir a cura. Quando nós obedecemos este princípio de que Deus é soberano, nós podemos seguir firmes, que mesmo que Deus, em determinado momento, não realize a cura que eu tanto preciso, eu sei que Ele sempre quer o melhor para mim. E como eu falei, Deus tem os seus propósitos que muitas vezes nós não conhecemos. Mas a Bíblia nos garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem a Deus. Se nós não conseguimos desfrutar de uma saúde plena nessa vida, saiba que há toda uma eternidade para você gozar de sua saúde. Supliquemos a ajuda de Deus para recebermos a cura. Deus, Ele sabe e Ele quer nos curar, mas também nós vemos que precisamos ter um relacionamento com Deus por meio da oração. Ele quer que você clame a Ele, Ele quer que você busque a Ele. Isso aqui é um dos propósitos que nós temos a oração. Nós sabemos que Deus já sabe de todas as coisas, entretanto, Ele quer um relacionamento com você, Ele quer que você abra a sua boca e clame a Ele, e Ele está pronto para lhe atender, para fazer com que a sua dor seja dissipada, e isso de acordo com os propósitos dele, de acordo com a vontade dele. Amém? Chegamos aqui à conclusão do nosso estudo. Espero que você tenha entendido, como eu falei. Se ficou alguma dúvida, você pode estar colocando aí nos comentários, pode estar entrando em contato com nós, professores, presbítero Edson, presbítero Rodrigo, que estaremos lhe auxiliando. Não esqueça novamente de compartilhar com os seus grupos, grupo de família, amigos, para que esse estudo possa chegar a mais e mais pessoas. Amém, meu irmão? Que Deus lhe abençoe, lhe cuide da sua vida, e você que está enfermo, clame a Deus que Ele está pronto a lhe ouvir e creia na vontade soberana do Senhor. Amém.